Olá! Nesta unidade de estudo, o professor Edivaldo Nilo explicará mais sobre ICMS, abordando acerca da incidência e o aspecto material. E você sabe me dizer se ouro, prata ou cobre incide o ICMS? Fique atento às explicações do professor para não errar nenhuma questão na prova do seu concurso. Boa aula! Vamos nessa. Então, vamos falar sobre a incidência agora do ICMS, né? A incidência sobre combustíveis, lubrificantes e derivados de petróleo e também a incidência sobre energia elétrica e minerais. Então, veja que a Constituição Federal estabelece uma hipótese, como estávamos falando, de imunidade. Diz o seguinte, sobre energia elétrica, serviços de telecomunicação, derivados de petróleo e combustíveis e minerais do país, só pode incidir 3 impostos. É chamado de imunidade tópica. Só pode incidir ICMS, só pode incidir imposto de importação ou só pode incidir imposto de exportação. Então, só pode incidir ICMS, II e IE. Agora, veja uma questão fundamental aqui para o seu sucesso em provas de concurso público. Veja que essa imunidade, ela se refere a imposto. Por exemplo, Nilo, pode incidir uma contribuição sobre um serviço de telecomunicação, pode incidir uma contribuição sobre um serviço de energia elétrica, pode incidir uma contribuição sobre combustíveis? Pode sim. Por quê? Porque a imunidade só se refere a imposto. Veja o que a Constituição diz. Não incidirá nenhum outro imposto. Então, por exemplo, a contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, incide sobre combustíveis, incide sobre petróleo e os seus decorrentes. Por exemplo, a contribuição para o PIS/PASEP e também a COFINS incide sobre esses tipos de serviço. O que não pode vir a incidir é outro imposto, salvo o imposto de importação, o imposto de exportação e o ICMS. Então, claro que pode sim existir a incidência de uma contribuição sobre esses tipos de serviços, pois a Constituição Federal só estabeleceu a imunidade tópica em face de outros impostos. Então, veja, logo poderá incidir ICMS sobre operações relativas à energia elétrica, derivados de petróleo, lubrificantes, combustíveis e minerais. Assim, no caso, podemos dividir a incidência do ICMS em 3, que é a incidência do ICMS sobre a energia elétrica, a incidência do ICMS sobre derivados de petróleo, lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e a incidência do ICMS sobre minerais. Agora, chamo a sua atenção no caso da incidência do ICMS sobre minerais. Mas por que, Nilo, você está chamando a minha atenção sobre isso? Veja que no caso da o que são minerais? Prata, cobre, ouro, né? Todo tipo de mineral, né? A Vale do Rio Doce paga ICMS, né? Na extração de minerais. Agora veja que existe uma exceção. Quando o ouro é utilizado como instrumento cambial ou como ativo financeiro, nessa hipótese só pode incidir o IOF. Ou seja, quando o ouro é utilizado como moeda de troca, só irá poder incidir o ICMS, que vai incidir uma única vez na operação de origem. Isso está presente no artigo 153, parágrafo 5º do texto constitucional. Então, incide ICMS sobre minerais? Incide. Salvo quanto ao ouro quando utilizado como instrumento cambial ou como ativo financeiro. Nessa hipótese aí só vai poder incidir o IOF. Ok? Preste atenção nisso aí. Agora, preste atenção que quando o ouro é utilizado em joia, quando o ouro é utilizado em relógio, quando o ouro é feito qualquer tipo de utilidade do ouro, salvo para instrumento cambial ou para ativo financeiro, vai incidir o ICMS. Por isso que Silvio Santos, quando
paga ali as coisas do baú com ouro, ele fala que o ouro vale mais que dinheiro. Por quê? Porque existe uma imunidade tributária. Sobre aquele ouro, quando é utilizado como ativo financeiro ou instrumento cambial, só vai poder incidir o IOF. Beleza? Então veja aí, o que Roque Carrasa ensina sobre esse tema aí? Ele diz o seguinte: nos termos da Constituição Federal, este imposto, o ICMS, tem por hipótese de incidência possível a circunstância de uma pessoa produzir, importar, fazer circular, distribuir ou consumir lubrificantes ou combustíveis líquidos e gasosos. O legislador ordinário, estadual ou distrital, ao criar em abstrato, quer dizer, ao criar isto na lei, este imposto poderá colocar em sua hipótese de incidência todos, alguns ou um desses fatos. Qualquer operação relativa à produção, importação, circulação, distribuição ou consumo de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos só pode ser objeto da tributação por via do ICMS, nunca de ISS. Veja que existe um erro aqui na escrita do nosso grande mestre Roque Carrasa. Porque quando ele fala que, nesse caso, só pode ser objeto de tributação por via do ICMS, ele erra. Por que ele erra? Exatamente porque pode também ser objeto de tributação por via das contribuições tributárias. Ele poderia aqui, na sua escrita, dizer só pode ser objeto de, no caso, não utilizar a palavra tributação, porque a palavra tributação leva a qualquer tipo de tributo. Ou seja, em relação a impostos, poderia vir a ser tributado pelo ICMS. Por exemplo, nunca pode ser pelo ISS. Agora, perceba que pode sim ser tributado por outras contribuições. Tanto é que a súmula 659 do STF afirma a legitimidade da cobrança da COFINS, do PIS e do FINS social sobre operações relativas a derivados de petróleo e combustíveis. Porém, como bem lembrou o grande mestre, nesse caso não pode incidir ISS. Beleza? Veja aqui outras questões relativas à incidência aí do ICMS sobre lubrificantes e combustíveis. Veja aqui uma decisão do STF, importante, que já foi cobrada em concurso público, que incide ICMS sobre a operação de bombeamento e tancagem de combustível. Aí foi uma decisão, inclusive, do ministro Eros Grau. A respeito do ICMS sobre minerais, perceba que a legislação estadual ou distrital poderá vir a estabelecer como hipótese de incidência as operações relativas à extração, consumo, distribuição ou circulação de minerais. E aqui eu coloquei o artigo 153, parágrafo 5º, que se refere à imunidade tópica do ouro quando utilizado como instrumento cambial ou ativo financeiro. Então eu chamo a sua atenção que pode vir a incidir ICMS, no caso, sobre operações relativas à extração, a consumo, distribuição ou circulação de minerais como ouro, como prata, como cobre. Agora perceba que não vai poder incidir ICMS na hipótese de ouro quando utilizado como instrumento cambial ou como ativo financeiro, uma vez que, nesse caso, o artigo 153, parágrafo 5º, afirma que só pode vir a incidir IOF na operação de origem. Beleza? E nesse caso aqui, Nilo, do artigo 153, parágrafo 5º, só pode vir a incidir IOF mesmo? Só IOF. A tributação aí é só por IOF. Há uma imunidade aí referente a outros tributos, aí uma imunidade mais ampla. Aqui, pessoal, vamos fazer um resumo de um ponto fundamental que cai demais em provas de concurso público, que é um resumo de todos os aspectos materiais do ICMS, conforme a Lei Candir. Então perceba, primeiro vamos falar
o que a Lei Candir fala é um resumo final do aspecto material. O que a Lei Candir fala que incide ICMS e o que ela fala que não incide, para você levar isso para a prova e certamente quando cair você marcar a alternativa correta. Então veja, segundo a Lei Candir, o ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Inciso 2, prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal por qualquer via de pessoas, bens, mercadorias ou valores. Veja que no primeiro item você percebe que o ICMS vai incidir sobre fornecimento de alimentação e bebidas em bares, que são aquelas atividades de buffet, que no caso pode vir a incidir ICMS sobre o serviço de buffet e também, pode vir a incidir ISS também, você vai ver isso e também viu no início da nossa unidade sobre ICMS, vai poder incidir ISS sobre o serviço de buffet e sobre fornecimento de bebida, alimentação aí, ICMS. Então, nesse caso, tanto incide ICMS como ISS sobre atividades de serviço de buffet, por exemplo, aquelas atividades de formatura, quando se fornece um serviço e também se fornece uma alimentação, vai incidir tanto ISS como ICMS. Agora veja aqui, prestação de serviço de transporte, você tem que lembrar quando o serviço de transporte é intramunicipal, somente ISS. Agora, quando é interestadual e intermunicipal, aí é ICMS. Prestações onerosas de serviço de comunicação por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição. Vamos voltar aqui. A repetição e, tá pulando, ó, e a ampliação de comunicação de qualquer natureza. Veja que a Lei Candir fala que vai incidir aí sobre os serviços de comunicação propriamente ditos. Veja aí outro ponto, inciso 4. Vai incidir ICMS sobre fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Fornecimento de mercadorias com prestações de serviços sujeito ao ISS de competência dos municípios, quando a lei complementar, no caso aí a lei complementar 116 de 2003, falar que expressamente que se sujeita também ao ICMS. Ponto importante, inciso 6. Incidência do ICMS sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, aí no caso, incidência do ICMS sobre a importação de mercadoria ou bem. O serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. Preste atenção que esse ponto é fundamental, que as bancas de concurso público tentam lhe colocar uma pegadinha. É claro que se o serviço só for prestado no exterior, não vai incidir ICMS. Agora, se ele é iniciado no exterior e terminado no Brasil, irá incidir ICMS. Nos vemos daqui a pouco. Um forte abraço. Agora você se sente mais preparado? Se não, assista novamente a aula. Basta clicar e rever. Tome nota dos principais pontos e sempre teste seus conhecimentos no quiz. Ele é fundamental para melhorar o seu desempenho.